A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos, amigos, todos aqueles que ouvem a palavra do dia. Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Esse Deus maravilhoso que colocou esse lindo sol para fora, proporcionando esse dia tão bonito, dando esperança para nós vivermos e movermos. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glória a Deus, o Senhor nos deu uma noite maravilhosa, nos sustentou, nos protegeu, nos deu graça para abrirmos os olhos mais uma vez, para desfrutarmos das suas benignidades e vitórias. Vitórias por quê? Porque sem lutas não há vitória. Glória a Deus. Gostaria de deixar alguns versículos para que nós venhamos estar entrando em oração nesta manhã, no capítulo 8 de Lucas, e vamos meditar um pouquinho para nós podermos estar orando. E 8, verso 50, diz assim, antecedendo 49. Estando ele ainda falando, chegou um do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente, e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago, João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que a menina estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a menina dissesse o que havia sucedido. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Essa passagem está relatando 2 milagres tremendos. 2 milagres. Jesus estava indo para a casa de Jairo, porque Jairo estava insistindo com o Senhor fortemente que ele fosse até a casa dele, porque a menina dele estava doente. A menina estava quase morrendo. E aí a multidão falava: para, Jairo. Sua filha está morta, não insista mais. Mas Jairo insistia. Por que será, né? Se a menina estava morta, por que ele ficava lá falando para o Senhor ir lá curar a menina? Então, isso aí chama fé, né? E mesmo tantas pessoas falando para ele parar, que a filha dele morreu, mas ele não dava ouvido, não. Ele estava focado em Jesus de uma forma muito forte, confiando muito em Jesus. E o Senhor Jesus foi, e a multidão junto. Foram para a casa de Jairo. Foram indo, e aquele alvoroço todo, né?
Era choro, era lamento, era clamores, era rumores. A multidão apertava porque era muita gente, né, no caminho. E de repente o Senhor Jesus parou. A multidão parou, todo mundo parou. Aí ele falou assim: quem que me tocou? Aí o povo ficou assim: ué, quem me tocou? Oxe, nossa, como quem? Todo mundo tá ali relando nele, a multidão apertando, aquele monte de gente tudo em cima dele, andando rapidamente para ir para casa de Jairo. E quem me tocou? Todo mundo tocando, todo mundo relando. Aí o Senhor falou assim: alguém me tocou, saiu virtude de mim. E aí então uma mulher falou assim: foi eu, Senhor, eu que te toquei. E aquela mulher já fazia 12 anos que estava com hemorragia. Então, a vida dela não era fácil. Ela estava excluída da sociedade. Ela estava anêmica, talvez. E a palavra do Senhor diz que ela já tinha gastado tudo quanto é dinheiro na medicina e nunca foi curada. Ela já não tinha mais força. Ela não tinha mais vida. Mas, de repente, ela teve a esperança renovada. E ela falou para ela mesma, ela não falou para os outros. Ela pensou consigo mesma: se eu tocar nele, só de eu tocar nele eu vou ser curada. E ela não alarmou para ninguém, ela pegou e foi lá quietinha. No meio da multidão, no meio daquela agitação toda, ela relou no Senhor Jesus. Ela relou. Ela conseguiu tocar bem na orla dos vestidos dele. Ah, mas na mesma hora ela foi curada. Que tremendo, já pensou? Já pensou a pessoa 12 anos doente? 12 anos correndo atrás dos médicos e nada. E ela recebeu essa virtude do Senhor Jesus na hora. Imediatamente ela foi curada. E foi tremendo, foi lindo o que o Senhor Jesus fez, né? Para que hoje a gente também possa ver, ouvir o que o Senhor fez na vida dessa mulher. Talvez você diz assim: mas eu estou aqui tanto tempo, eu estou aqui doente, passa dias, passa mês, eu estou aqui. Mas você também pode fazer como aquela mulher. Ela pensou com ela mesma: só de eu tocar no Senhor eu serei curado. E como que a gente pode tocar no Senhor Jesus? É só orar e falar com Ele. Ele não está morto, enterrado. Ele é vivo, Ele é real. Eu tive muitas e muitas experiências com Ele realmente. Muitas. O Senhor Jesus, Ele é real. Todas as palavras que a gente está falando, Ele está ouvindo. Então, se a gente tanto somente confiar de tocar nele, conversando com Ele, Ele não nega bem algum para ninguém. É que nós não exercitamos a nossa fé. É que nós não vamos buscar o que é nosso de direito. Mas Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, Ele não muda de jeito nenhum. Sempre será o Senhor. Sempre será o médico. Sempre será o juiz. Sempre será o advogado.
Ele é tudo que nós precisamos, de todas as áreas, financeira, material, física, espiritual. Ele é Deus, onipotente, onisciente, onipresente. E nesse acontecimento tudo, Jairo estava ali. Só fortaleceu a fé de Jairo. Só fortaleceu a fé de Jairo. Glória a Deus. E foi indo, né? Glória a Deus. E ele foi caminhando. Foram indo aquela multidão até chegar na casa de Jairo. Quando chega na casa de Jairo, não, a turma começou a falar, não adianta, Senhor. Não adianta, a menina morreu. Quer dizer, o Senhor chegou tarde, assim como na vida de Lázaro também. O Senhor recebeu o recado que Lázaro estava doente e ainda ficou mais 2 dias lá. E não veio curar Lázaro. Né? Então, muitas das vezes a gente quer falar para o Senhor Jesus, vem logo antes que eu morra. Depois que eu morrer não precisa mais. Mas o Senhor Jesus, também a filha de Jairo, né? Ele poderia ter ido antes, poderia ter falado, Jairo, vai embora que a sua filha está curada. Não, da mesma forma que aconteceu com Lázaro, aconteceu com a menina. Quando chegou lá dentro, a menina estava morta. A menina tinha 12 anos. No mesmo evento, no mesmo dia, a mulher que foi curada do fluxo de sangue estava 12 anos doente. E a menininha tinha 12 anos de idade. Então, quando aquela menininha nasceu, aquela mulher começou a ficar ruim do fluxo de sangue. Né? A gente vê que tem uns mistérios aí, né? Louvado seja Deus. Aí então o Senhor Jesus entrou ali na casa, mas como aquela multidão estava junto, né? Para que entrar uma multidão lá dentro? Para começar, não ia caber todo mundo lá dentro da casa, né? Ficaram por lá de fora. Aí o Senhor chamou somente o pai e a mãe da menina, e Pedro, e Tiago e João. Né? Os discípulos que sempre estavam com o Senhor nas orações, né? Sempre estavam com o Senhor na vigília, lá no Getsêmani, sempre orando, sempre buscando. O Pedro, Tiago e João, né? Como a gente sempre fala, né? Quem veio orar? Tem pessoa que não vem orar, mas fica perguntando quem veio, né? Em vez de fazer a diferença, de vir orar com a gente, fica perguntando se vem muita gente na oração, quem vem na oração, se vem bastante gente na oração. Eu acho que se viesse bastante gente, a pessoa ia vir também, né? Só que se a gente ficar olhando isso, a gente também entra no embalo de ficar em casa sem orar, né? Mas nós não temos que olhar pela vida dos outros, não. A gente tem que olhar pela nossa, né? A gente tem que fazer a nossa parte, buscar o Senhor. Se a gente ficar dependendo de multidão, a gente nem vê os milagres do Senhor. Porque quem ora mesmo, quem busca o Senhor é minoria. Minoria. A maioria, elas gostam muito assim de eventos, gostam muito de festas, outro tipo de atividades, menos orar. Então tem uma multidão desse jeito. Quer ver milagres, quer ver o Senhor ressuscitar mortos, quer ver o Senhor partir pão, mas está com o Senhor em oração, é muito pouco.
Muito pouca pessoa mesmo, né? E ainda ficou observando se Pedro e Tiago e João estão orando certo, quanto tempo o Pedro e Tiago e João estão orando, se orou bonito, se orou feio, se orou bastante, se orou pouco. Ainda fica reparando ainda, né? Pouca vergonha. Era para estar orando, era para estar buscando pela casa, pela família. Não era nem para pedir oração, é para ajudar em oração. É para ajudar, é para orar. Porque nós não podemos fazer milagre, não. A gente tem que ajudar em oração. Nós estamos a interceder um pelos outros, né? Mas cada um tem que fazer sua parte. Eu posso morrer de orar por uma pessoa, mas se a pessoa ela não quer nada com Deus, então fica difícil, né? Fica difícil. Então nós vemos aqui que a menina estava morta, mas Jairo, ele fez a parte dele, foi buscar o Senhor Jesus, né? A multidão, em vez de incentivar, falar, não, vai mesmo, vai buscar o Senhor Jesus, traz ele aqui, quem sabe o Senhor Jesus faz alguma coisa, né? Mas não, pelo contrário, eles falavam assim, ó, para de insistir com o médico, a sua filha já morreu, vai para sua casa, vai enterrar a menina, né? E um monte de coisas, talvez falava na orelha dele lá. Só que o propósito dele não era esse, o propósito dele era de buscar Jesus. Porque Jairo sabia e tinha acabado de presenciar o milagre da mulher do fluxo de sangue. Ele sabia que se levasse aquele homem santo na casa dele, as coisas iam ser diferentes. Né? Talvez Jairo nem pensou em ressurreição, talvez, ou pensou, porque para curar uma mulher que já fazia 12 anos que estava ali enferma, né? Ele fazer isso, então eu acho sim que Jairo pode ser que tinha essa fé mesmo, que não importava se a menina estava morta ou não, que Jesus ia fazer algo muito grande ali. Ele não desistiu, mas de forma alguma, foi mesmo, e trouxe o Senhor, né? E ainda Jesus pega, olha que coisa linda, como o Senhor Jesus é maravilhoso. Jesus disse assim, não chores, não choreis, porque todo mundo estava chorando, a mãe, o pai, né? Todo mundo ali, os pais da menina chorando, e Jesus ainda consolou, né? Olha que coisa mais linda do mundo. Jesus consolou, dizendo, não choreis, ela não está morta, ela está dormindo. Oh, que coisa mais linda, né? Assim como eu acabei de rir, assim, espontaneamente, eles riram dele zombando, falando assim, a menina está morta, e ele está falando que a menina está dormindo. Ai, meu Deus, onde já se viu falar uma coisa dessa? A menina morreu. E ele falando que ela está dormindo. Esse homem. Eu tô achando que esse homem não sabe de nada. E riram dele, zombaram dele, né? Só que Jairo não. Nem Jairo, nem Pedro, nem Tiago, João não riram. Por quê? Porque as coisas é muito mais séria, né? Os pais chorando e a multidão rindo dele, do Senhor Jesus. Bom, Jesus não tem que ficar dando satisfação para gente incrédula. Jesus não tem que ficar compartilhando nada com pessoas incrédulas, que ficam zombando, escarnecendo. Não vai receber milagre, só isso. Não vai, porque em vez de estar buscando, está aí rindo das coisas que Deus faz, está escarnecendo das coisas que Deus faz. Sabe o que vai acontecer? Vai continuar da mesma forma, só isso. Vai continuar da mesma forma, está perdendo, só perde, né? Só perde.
Perde o quê? Perde cura, perde libertação, perde dinheiro, perde bênçãos financeiras, físicas, perde as espirituais, perde salvação. Por quê? Incrédulo. Pessoa incrédula não merece nada, não. Jesus não tem compromisso com pessoas incrédulas. Ele não tem. A gente lê aqui a palavra dele, a gente vê que ele, com o incrédulo, ele não tem nada. Mas a gente vê que quando ele está fazendo os milagres dele, que as pessoas chegam até ele, ele fala assim, ó, pode ir que a tua fé te salvou. Então a gente tem que acreditar, senão não acontece nada não. Então olha aí, quer ver? Aí a turma zombando dele, escarnecendo, o que ele fez? Ele pegou a menina pela mão e ele falou assim para a menina, clamando alto, né? Ele falou assim, levanta-te, menina. Ele deu uma ordem. Ele chamou a menina. E a menina levantou, porque o seu espírito voltou naquele corpo e o Senhor ressuscitou a menina. Por quê? Porque o Senhor, Ele é vida. Jesus é vida. Então, Ele dá vida para quem quer, quem precisa, que realmente vai buscar Ele. Como Jairo foi, buscou pela filha dele. Jairo foi lutar pela vida da filha. Jairo lutou pela casa dele. Jairo não olhou para a multidão de pessoas incrédulas. Jairo não olhou e não ouviu a voz da multidão. Jairo não deu confiança para as multidões de pessoas. Jairo deu ouvido para o Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus falou para ele, eu estou indo lá. Eu estou indo lá, a menina não está morta, ela está dormindo. Então Jairo acreditou no Senhor Jesus. Família, amigos, todo mundo falando, para com isso, vai enterrar a menina morreu. Ele não queria saber, ele foi buscar, ele buscou com tanta fé, com tanta confiança. E ele recebeu a menina dele de volta, ele recebeu a filhinha dele de volta. Ele teve, como diz nos dias de hoje, o privilégio de curtir a adolescência da filhinha dele, talvez a mocidade da filhinha dele, talvez até fez o casamento dela. Né? A gente não sabe. Mas eu sei de uma coisa, que aquela casa, há poucos minutos, estava num pranto. Em questão de segundo, estava a maior festa. A menininha nasceu de novo. Aonde o Senhor Jesus chega, Ele transforma o ambiente. Ele transforma a morte em vida. Ele manda o espírito de morte embora. Talvez você esteja aí nessa angústia, na tristeza, numa depressão terrível, pensando em tirar a vida. Chama Jesus, Ele é real. Chama Ele. Chama Ele, fala com Ele. Quantas das vezes o Senhor falou comigo, quantas das vezes eu tenho experiência real com o Senhor Jesus. E mesmo que não tivesse, a gente tem que crer. Bem-aventurado aquele que não vê, mas acredita. Oh, glórias a Deus. Eu só sei de uma coisa, que aquela casa estava em trevas e de repente a casa estava cheia de luz, de alegria. Aí o Senhor Jesus falou assim para os pais dela, talvez para a mãe, né? Dá alguma coisa para a menina comer. Vai buscar alguma coisa para a menininha comer, né? Glória a Deus. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou. Aí o Senhor Jesus mandou falar assim. Não, peraí. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Aí o Senhor Jesus falou, gente,
Não fala para ninguém o que aconteceu aqui, não. Mas como? Se lá fora tinha uma multidão de gente, né? Vendo, ouvindo, escutando, tudo ali curioso para saber o que estava acontecendo dentro da casa. Louvado seja Deus. Então, Senhor Jesus, e algumas vezes ele falava assim, ó, não conta para ninguém o que aconteceu. Porque é assim, quanto mais você faz as coisas para Deus, Ele te apresenta. Não precisa a gente ficar falando para os outros, eu orei e o milagre aconteceu. O milagre aconteceu porque eu orei. Não. A glória, a honra, domínio, poder é do Senhor Deus. Então a gente nunca pode ficar falando que foi nós que fizemos, que nós que oramos, que nós... Ou através da minha pregação a pessoa converteu. É muito bom mesmo a gente falar isso. A gente quer contar, né? A gente quer contar para os outros que o Senhor fez um milagre. A gente fica muito feliz e a gente quer compartilhar, né? Que através da oração da gente, o Senhor fez isso, fez aquilo. É muito gostoso mesmo. Só que a gente tem que tomar um cuidado para a gente não pegar a glória para a gente. A glória tem que ser só dele. E mesmo assim, ele sendo Deus maravilhoso, mesmo assim, ele falava assim, ó, gente, não precisa ficar contando para ninguém não, né? Não precisa. Não conta para ninguém, tá bom, gente? Ah, mas a hora que abriu a porta, estava lá fora uma multidão, vendo a menininha saudável, vendo a menininha feliz, né? A mãe que estava chorando em pranto estava rindo. O pai que estava lá desesperado estava rindo. Todo mundo, né, os parentes, todos chorando, agora estava rindo, feliz. Porque o Senhor Jesus chega com a vitória. O Senhor Jesus entra na casa, transformando tudo. Glória a Deus. E nós não podemos deixar o Senhor Jesus para fora. Vamos chamar o Senhor Jesus para dentro da nossa vida, para dentro da nossa casa. Vamos chamar o Senhor Jesus. Quantas pessoas já levantou de manhã chamando coisa ruim para dentro da sua casa, falando palavrão, falando coisas ruins, xingando o filhinho, xingando a filhinha, essas coisinhas tão lindas que Deus te deu, xingando o marido xingando a esposa. Ai, que palavrão feio que você falou. Para que chamar trevas? Para que chamar coisa ruim, chamar doença para dentro de casa? Chama o Senhor Jesus. Chama Ele. Põe Ele dentro da sua casa. Glória a Deus. Vamos pôr Ele dentro da nossa casa. Vamos chamar o Senhor Jesus para dentro do nosso lar. Glória a Deus. Vamos pensar um pouco mais no Senhor Jesus. Vamos pensar mais um pouco nesse Deus tremendo. Porque Ele falou com a boca dele. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu faço. Eu vou fazer. Louvado seja Deus. Amém. Deus abençoe a vós todos, a nós todos, né? Vamos ficar capazes desse Jesus gloriosíssimo. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia, um bom trabalho, né? E seja feliz. Não fica aí sofrendo, não. Chama o médico dos médicos. Chama o Senhor dos senhores. A resplandecente estrela da manhã. Jesus Cristo justo. Amém. Deus abençoe.